Olá, a gente vai discutir gestão em saúde com a doutora Ana Beatriz Tomásio e a minha prima, acabei de descobrir hoje, doutora Naira Dutra Lemos. Olha só, minha parente que descobri agora. Então, vamos começar a aula de hoje com a doutora Bia, conversando com a gente sobre gestão de saúde. Doutora Bia? Obrigada, Mari. Obrigada a todos. Bem-vindos para falar um pouquinho de como a gente vai lidar com a forma que a equipe enxerga o seu trabalho e como isso se reflete no cuidado em relação ao paciente e o cuidado de uns com os outros da equipe. Então, bem-vindos, eu espero que todo mundo aproveite e depois as dúvidas a gente está à disposição, eu, a Naira, a Mari, toda a equipe Nestlé para poder tirar eventuais dúvidas. Vamos lá. O olhar, então, é para falar sobre o desenho das equipes, a nossa influência como coordenação ou como membros da equipe, empoderamento desses profissionais. Os objetivos são vários, mas principalmente a gente vai discutir as demandas, né, de acordo com o perfil dos nossos pacientes. Cada paciente tem um perfil, uma biografia, descrever os aspectos que são fundamentais para a assistência e, por fim, elencar e encorajar a equipe no sentido de ter ações que sejam efetivas, assertivas para o cuidado. Eu gosto de começar sempre as aulas colocando esse diapositivo que contextualiza o papel de nós, da equipe, mas principalmente da família e do paciente, né? Quando nós temos saúde, nós, indivíduos, somos membros de uma família, num contexto de bem-estar. Quando a doença se aproxima e acomete o indivíduo de alguma maneira parece perder a identidade, ele deixa de ser um membro da família e passa a ser um paciente, né? E o contexto de bem-estar se transforma no contexto de doença. E o papel da família às vezes muda, o papel de interação, de integração muda para eventualmente algo mais pesado, uma relação mais difícil. E quando o luto acontece, a gente ainda assim tem a família e o ambiente para se organizar, mesmo quando o paciente não está mais com a gente. Se nós estamos cuidando de indivíduos idosos e de doentes crônicos, a gente tem que pensar em toda essa evolução. E cuidar de um indivíduo tem muito mais do que apenas da saúde dele ou de aspectos sociais, ambientais. Existem diversas questões, como a gente vê nesse diapositivo. Nós precisamos, lógico, fazer uma gestão da doença de aspectos físicos, mas também psicológicos, sociais, espirituais, questões práticas, né? Documentações, o que fazer, o que não fazer, essas dúvidas aparecem. Luto, a perda. Então, quando a gente fala do cuidado, vai muito além do que só um aspecto. E é isso muito, muito importante a gente ter em mente. E por isso que muitas vezes o geriatra e o gerontólogo pode ser considerado como um super especialista, né? O professor Morley, que é um geriatra americano, ele, na verdade, sul-africano, mas radicado nos Estados Unidos, ele tem esse olhar que nós que cuidamos do doente crônico, geriatra, gerontólogo, clínico ou qualquer indivíduo que trabalha com doente crônico, nós temos que, além de fazer a gestão quando ele está dentro do hospital, quando está fora do hospital, conseguir provisionar essa transição, como foi a aula passada, a transição do cuidado, garantir que o local onde ele está sendo recebido vai ser adequado, garantir que ele não volte para o hospital no momento da internação, garantir que se houver uma internação ele esteja numa unidade correta, se o TI for um ambiente que seja correto, se for uma SEMI que seja correta, enfim. Então, é interessante esse diapositivo, a gente mostra, né, ao redor desses aspectos centrais, que é a nossa função como cuidar do indivíduo, que existem muitas variáveis ao redor do paciente. Isso é o primeiro aspecto que eu gosto de trazer. Às vezes a gente tem a sensação que por você não ser intervencionista, cirurgião, que você tem um papel menor, e é exatamente o contrário, fazer a gestão do paciente, porque o cirurgião opera, fecha lá o curativo e o problema está resolvido. O nosso problema, se a gente pode chamar de problema, ele nunca vai estar resolvido por completo, porque vão haver diversos aspectos que cabem a nós. Então, é a primeira mensagem aqui, né, de empoderamento, é o papel do gestor do doente crônico. Ele tem muitas demandas e só quem realmente está preparado consegue fazer um trabalho de qualidade. Eu coloquei essa foto para fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente está num avião, por exemplo, quando vocês estão lá dentro do avião, quem que é a empresa aérea para vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem que é a empresa?
Algumas pessoas vão dizer, não, a empresa é o piloto, porque o piloto é que comanda. Alguém vai dizer, não, a empresa é o CEO da empresa, é o dono da empresa. Sem o dono, não tem empresa. Mas se a gente for parar para pensar, quando a gente está no avião, quem que é a empresa aérea para nós? São as pessoas que atendem a gente. É o comissário que te serviu aquela água quando eventualmente você não estava se sentindo bem. É a pessoa que te recebeu e priorizou você na fila porque ela percebeu que você tinha critérios de prioridade. Então, na verdade, o indivíduo importante para o cuidado, acima de todos, é o indivíduo do primeiro contato, do contato direto. Eu coloco sempre isso quando eu falo com a nossa equipe, que os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, em especial essas pessoas que estão muito próximas do paciente, são, na verdade, a cara da empresa, né? Quando você vai para o hospital, você não sabe quem que é o dono do hospital, mas você sabe exatamente o nome das pessoas que cuidaram de você durante aquela semana que você teve internado. Então, é importante que a gente passe para os nossos funcionários e os nossos colaboradores a importância deles para o cuidado. A estrutura tem que ser maravilhosa, um avião para voar tem que ter uma maquinaria perfeita, revisões impecáveis, um engenheiro super poderoso, mas isso tudo não aparece quando você está lá dentro. O que aparece é o cuidado, o carinho, o bom preparo numa situação crítica, e isso é o que a gente tem que falar para os nossos funcionários e os nossos colaboradores, não se esqueçam disso. E especificamente falando de funcionários, eu entro para um outro aspecto que são as barreiras socioculturais. Quando a gente pensa em montar uma equipe, as diferenças entre os indivíduos que cuidarão e aqueles que são cuidados, às vezes são imensas, diferenças infinitas, né? E esses pacientes e os profissionais, esse tipo de relação pode influenciar muito na cura, na melhora ou na estabilidade. Então, muitos grupos de acreditação, esses grupos que acreditam, que colocam selo de qualidade nos hospitais, Joint Commission, ONA, certificações diversas, eles já colocam como imprescindível que exista treinamento dessas competências culturais e disparidades raciais, étnicas. E diversas universidades, em especial nos Estados Unidos, já colocam isso no currículo. Ensinar o aluno, ensinar o estudante que a forma como o indivíduo foi criado e a cultura que ele carrega tem muita relação com o jeito de cuidar. Então, ao primeiro olhar, não adianta todos serem tratados iguais, cada um tem o seu jeito de ser tratado. Os direitos são iguais, mas a forma da gente conduzir os direitos até o paciente é que muda, e a gente tem que ter essa sensibilidade, é super importante. Um outro aspecto que a gente fala, mas para o cenário extra-hospitalar é difícil, eu entendo que existe Joint Commission, que é um exemplo de acreditação para um ambiente intra-hospitalar. Mas e extra-hospitalar? Aonde que eu vou encontrar literatura para me ensinar como cuidar? Então, não sei se todos sabem, imagino que muitos vão ficar surpresos, já existe um guia e acreditação há algum tempo específica para o cuidado em domicílio, cuidado extra-hospitalar. Então, não só é importante, como já existe uma forma de se avaliar o desempenho dessas empresas, empresas de cuidado extra-hospitalar. Tenham certeza, existem regras e a gente vai tentar passar alguma delas para vocês. Bom, falei das relações sociais, culturais, e eu vou descrever um pouquinho cultura para a gente entender melhor na hora de cuidar dos indivíduos. A gente pode dizer que cultura é um sistema de crenças, valores, regras, costumes que é compartilhado entre os grupos, e esse compartilhar é usado para que se interpretem experiências e padrões mais ou menos de uma forma semelhante. E a cultura vai ter um papel importante na definição de valores. O que é importante para mim, na minha cultura, pode não ser importante para o meu paciente. E aí o meu juízo de valor pode ser diferente do dele. Da mesma forma que crenças e comportamentos vão estar relacionados a esses grupos e esses indivíduos. E é natural que isso afete os cuidados clínicos. Então, existem religiões que não se sentem à vontade de pessoas de gêneros diferentes se tratarem, se cuidarem. A gente tem que entender e interpretar isso como algo cultural e não como algo errado ou certo. Não é errado ou certo, é diferente. A gente precisa entender por quê. Eu trouxe algumas curiosidades que eu, estudando para revisar os conceitos dessa aula, descobri, e vejam que interessante, olha. Alguns exemplos. Por exemplo, os afro-americanos, eles são menos propensos do que os brancos
americanos não hispânicos a serem encaminhados para cateterismo. Ou seja, eles têm doença, mas por uma questão racial nos Estados Unidos, indica-se menos um exame e um tratamento que é tão importante. Então, veja como a barreira cultural faz com que o tratamento não seja adequado num país que, teoricamente, teria todo o preparo para fazer assistência para qualquer indivíduo, né? Asiáticos americanos, um outro exemplo, em comparação aos brancos, também americanos, não hispânicos, têm taxas mais baixas de rastreio de câncer, câncer coloretal, câncer de mama. Vejam que interessante. Então, o asiático não tem tanto câncer? Tem igual, mas lá se pede menos exames para essa população. Questões culturais, o médico acha que não deve pedir. Qual é o sentido disso, né? E as minorias nos Estados Unidos, um outro exemplo, são propensas a procurar tratamento de saúde mental com menos frequência. Eles têm menos indicação de terem um tratamento adequado. Por que também? Não se tem uma resposta. Por que talvez a elite tenha mais acesso do que a não elite se as pessoas são todas iguais? Então vejam como num ambiente que a gente imagina que as regras sejam mais claras e daí seria um mundo ideal, essas coisas não acontecem assim. Por isso, a gente tem que olhar com cuidado centrado no paciente, né? A abordagem, ela tem que ser baseada na biografia daquele indivíduo, em cada paciente, na cultura daquele paciente, sem minimizar ou supervalorizar o indivíduo de uma forma rasa. A gente tem que entender, né, quem é o paciente. E a abordagem baseada no paciente é derivada de diversas pesquisas em cuidados e comunicação intercultural, antropologia, sociologia. Vejam, é muito mais complexo. Essa estrutura de cuidado centrado no paciente, ela permite que o profissional da área da saúde consiga aprender com o paciente quais são os seus valores, as suas crenças e a sua cultura, e aí sim oferecer estratégias de cuidado. Então, um conceito importante, talvez o segundo conceito importante, o primeiro o empoderamento e o segundo é que o paciente ensina a gente como que ele deve ser cuidado. A gente tem que deixá-lo falar, entender o contexto dele para poder assisti-lo de uma forma mais adequada. E para fazer isso a gente precisa se comunicar, né? A comunicação verbal é o que nós estamos fazendo agora. Eu contando aqui uma história, vocês me ouvindo e vão interpretar da forma como vocês julgarem prudente. Mas o que a gente esquece é que no contato entre pessoas, a comunicação não verbal, ela é tão ou mais importante. Eu posso estar dizendo coisas muito corretas, mas o meu corpo, o meu olhar, a forma como eu encosto ou deixo de encostar ou me afasto do indivíduo tem muito a dizer. Então, nunca se esqueçam disso. A forma como a gente se posiciona, o ambiente que a gente escolhe para eventualmente dar alguma notícia, às vezes mais triste, mais pesada, eventualmente mais desagradável, faz toda a diferença. E a pior tragédia do mundo, ela pode ser amenizada se a gente tiver uma forma correta de falar. Então, se a conversa vai ser longa, se a gente sente que há questões a serem divididas, que isso seja num ambiente tranquilo, que seja feito sentado, um olhando no outro. Se o interesse é não ter um distanciamento, evite uma mesa entre você e o paciente, procure um sofá da sua instituição, sente num jardim, tente deixar o ambiente mais leve. Procure ter empatia, né? A gente às vezes fala, aquela família é difícil, e aí você chega no quarto já com preconceito, e às vezes não é por aí, às vezes é porque não se entendeu o jeito que eles olham as coisas. É lógico que tem pessoas fáceis, pessoas difíceis, ambientes que são mais leves ou não, mas a forma como a gente encara e a estratégia como a gente aborda faz toda a diferença. E nunca se esqueçam que o corpo fala. Então, às vezes a gente pode estar muito gentil, muito educado, mas a fisionomia e o corpo falam diferente. Cuidado. Outra coisa que eu adoro falar é a escolha de palavras. A gente pode falar a mesma coisa de jeitos completamente diferentes e o impacto pode ser brutal. Então vamos a alguns exemplos. Se eu estou com um paciente com uma doença crônica, eventualmente terminal, sem possibilidade de cura em evolução, se eu entro no quarto e falo, oi, tudo bom? Tudo bem? Naturalmente o indivíduo vai falar, bom, se eu estivesse bem eu não estaria aqui. O que você acha? Você acha que está bom? Então, uma primeira dica, se você está num ambiente de cuidados da saúde, eventualmente tem dias que não estão tão bons, que o paciente está evoluindo eventualmente com mais dor aquele dia ou mais sintomas, faça a frase de uma outra forma, como, olá, como vai? Ao invés de tudo bom,
O como vai deixa o indivíduo mais à vontade para dizer se está bem, se não está. Ele não se sente obrigado ou a falar uma coisa que não é verdade ou até querer te agredir porque é nítido às vezes que não está tudo bem. Então, uma dica do como vai é melhor do que o tudo bem na hora de começar uma conversa no ambiente de saúde. Outra coisa que eu sempre acho importante é evitar começar as frases com não. Então, você está no seu ambiente de trabalho e o familiar de um paciente pergunta, por gentileza, aonde fica o elevador do bloco B? E você eventualmente pode não saber. Você pode dizer, olha, não sei. Mas você pode dizer, sim, procure a senhorita Manuela e ela vai poder informar. Você continua sem saber onde é o tal do elevador, mas você não deixa de tentar ajudar aquele indivíduo. Eu sei que às vezes está corrido, você está indo ver um paciente que pode estar precisando de você, mas demora 1 segundo, as 2 frases. Um não e um sim demora o mesmo tempo para falar, mas a mensagem fica diferente e mostra que você, apesar de não saber, tentou pelo menos ajudar. Então, evitem começar frases com palavras do tipo negativas ou não, enfim. E sempre que você estiver num ambiente de trabalho, você percebe que alguém está precisando de ajuda, você pode fingir que não viu e continuar a sua lida, mas coisas do tipo, posso ajudar? A senhora está precisando de alguma coisa? Às vezes a pessoa não precisa de nada, mas ela se sente acolhida. Ela vê que você tem interesse em ajudar. Isso transforma o ambiente em mais leve. Ela sempre vai saber, bom, ali eu tenho acolhimento se eu preciso. E é muito fácil, a gente às vezes não pensa na hora de falar, e é muito fácil mudar o olhar e mudar a forma de falar. Algumas dicas nesse sentido. Outras dicas é voltando à forma como o paciente se apresenta. Então, entenda como o paciente se comunica. Às vezes você está sendo muito formal e ele é uma pessoa leve, informal. Às vezes você está sendo informal e é um professor catedrático que não sabe ser diferente do que ser formal. Então, entenda como é o estilo do paciente para tentar se aproximar. Você nunca vai ser igual a ele, mas você consegue se colocar de um jeito mais fluido para aquela cultura, aquele ambiente. Outro aspecto é deixar que as pessoas se sintam à vontade para fazer perguntas. Nem sempre o silêncio vai significar concordância. Então, às vezes, o indivíduo, você está numa conversa, o silêncio fica no ar e você, bom, então tá bom, então não temos dúvida. Não, deixe o silêncio tomar espaço por um tempo, às vezes as perguntas começam a surgir, deixe espaço para que exista diálogo, isso é importante. A outra questão é entender como o paciente quer que as informações sejam recebidas. É muito comum, as pessoas me perguntam sempre, doutora Bia, a gente fala logo um diagnóstico às vezes que é mais grave, a gente pode falar que o paciente tem câncer assim que saiu o resultado? A minha dica, e funciona, podem acreditar, é deixar que o paciente diga o que ele quer ouvir. Então, se você tem um paciente que tem uma doença grave, que você sabe que daqui a pouquinho essa doença vai se alastrar e progredir, você pode usar estratégias do tipo, olha, os exames estão saindo e assim que todos estiverem prontos, o senhor quer que eu venha aqui dizer o resultado? Talvez você até já tenha os resultados, mas não leve os resultados de vez. Traga essa pergunta. O paciente pode falar, lógico, eu estou aqui aguardando os resultados. Então, ele está eventualmente preparado para ouvir, ou parcialmente, ainda que seja difícil. Tem pacientes que vão falar, não, doutora, conversa com a minha irmã, conversa com a minha mãe, eles estão mais a par da minha doença, eu confio em vocês. A gente percebe que esse indivíduo talvez queira saber as coisas num outro tempo. Então, não existe regra. Cada paciente vai ter seu ritmo. Como a gente é assim também, né? E sempre, uma coisa importantíssima, nós somos humanos, então eu garanto que todo mundo vai errar. Com a experiência, a gente erra menos em alguns aspectos, às vezes erra mais em outros, mas o que é muito importante é que a gente deixe os nossos funcionários à vontade para serem sinceros. Nenhum erro pode ser tão catastrófico que ele não tenha pelo menos a possibilidade de ser minimamente ajustado, ainda que seja na área da saúde que a gente trabalha com vida e morte. E o muito importante, deixem os funcionários, a equipe, os amigos de vocês à vontade para dividirem as angústias, porque assim eles vão notificar os erros. Então, puxa vida, na correria, ao invés de eu dar o remédio para a pressão, eu dei 2 vezes o remédio para o coração. O silêncio é muito perigoso, divida isso com a sua enfermeira de coordenação, ela vai passar para o médico que está de plantão, pode ser que não haja qualquer problema, pode ser que exista um antídoto para aquela conduta, pode ser que esse paciente teria um passeio com a família não seja adequado, porque o remédio vai ter um efeito colateral. Então, nós
somos humanos, os erros eles acontecem, todos os processos dentro das nossas empresas são para que eles não aconteçam, mas ainda assim, se houver erros, a gente precisa estimular a nossa equipe, os nossos funcionários a falar. O silêncio na área da saúde, em todas as áreas, mas na área da saúde pode ser muito perigoso. Então, o estímulo à conversa é fundamental. E aqui eu trago um aspecto importante. A gente tem que ter, naturalmente, uma relação de respeito com os funcionários. Hierarquia, eles têm que saber a quem se reportar numa primeira instância e aí na sequência. Mas lembrem-se, o respeito é muito diferente do medo. Você respeita quem te inspira. Você respeita aqueles que, na verdade, no futuro, um dia você vai querer ser igual a eles. E você tem medo daquelas pessoas que te oprimem. Então, procure ser um gestor, um chefe, um coordenador que inspire, porque quando houver respeito, o ambiente de trabalho vai ficar mais correto. Quando houver menos medo, aí não vai haver cuidado suficiente, vocês podem ter certeza. E aí eu trago aqui uma outra definição, enfim, que é a diferença entre o líder e o chefe, né? O líder, ele é uma pessoa que inspira, que coloca todo mundo para frente, que olha as pessoas como um todo, e o chefe é aquele que manda e que a gente obedece. Então, queiram respeito da equipe de vocês e sejam líderes. Eu acho que esse é o olhar. As pessoas têm que querer ser como vocês e não ter medo de vocês, né? E isso é difícil, mas eu acho que o espaço para a conversa é um primeiro lugar para deixar essas barreiras mais fluidas, tá bom? Outra coisa importante é, na nossa área de doentes crônicos, em pacientes com comprometimento cognitivo, a gente tem que entender as doenças. Então, às vezes você vai ter um indivíduo com Alzheimer que tem uma hipersexualidade, mas não é porque ele é uma pessoa desonesta, é porque ele tem uma doença. Então, quando a gente tiver um paciente que foge da curva de comportamento, que tem uma dor de mais difícil controle, que tem alteração cognitiva, comportamental, de humor, chame a equipe, se antecipe, olha, estamos admitindo ou vamos começar a atender em casa o seu fulano de tal, ele tem uma doença específica assim, assim, assado, há momentos que ele fica agitado, agressivo, sonolento, não se assustem, reportem à chefia, porque às vezes o que acontece, a gente não sabe o que vai encontrar na casa do paciente, nós não estamos preparados, a gente não prepara a nossa equipe e aí você não consegue formar vínculo com aquela família, vínculo entre as pessoas da equipe e o cuidado não se dá. Então, compreendam as doenças, compreendam os momentos de saúde do paciente, porque isso vai ser importante na hora do cuidado. Tá certo? E uma coisa que eu adoro falar é biografia, né? Até o último momento da vida, ainda que eu tenha um Alzheimer avançado, eu vou eventualmente gostar mais de suco de laranja do que de suco de limão, vamos dizer assim. Então, o que a gente vê muitas vezes no doente crônico é que ele realmente vira um número no cuidado. Então, às vezes está calor, alguém colocou uma blusa de lã e nem perguntou para ele, porque ele já não fala mais, ou é sempre a mesma comida todo dia. Eu sei que o indivíduo com comprometimento cognitivo não pode fazer grandes transações bancárias e fazer aplicações e decidir o futuro de uma nação, mas a gente tem que dar voz para esse paciente até o último segundo. Às vezes ele ainda consegue escolher se ele quer chocolate quente ou café com leite, e às vezes isso faz toda a diferença. Então, conheçam a biografia dos indivíduos, individualizem o cuidado, ainda que isso seja muito difícil, tá? Não se esqueçam disso. E do mesmo jeito que a gente tem que conhecer a biografia do nosso paciente, a gente tem que conhecer a nossa equipe. Por que aquele funcionário está sempre mais desanimado? Por que alguns têm mais vínculo e outros não? Façam cafés da manhã com a equipe, encontros, a gente está em fim de ano, no fim de ano os encontros acontecem mais, mas façam de forma mais frequente, de forma regular, abram espaços para conhecer o funcionário de vocês, para conseguir entender os porquês que algumas coisas fluem mais ou menos. Às vezes a gente faz tanto isso com o nosso paciente e esquece da nossa equipe, que é tão, tão, tão importante para o cuidado. E quando a equipe está integrada, todo mundo sabe o quanto que é mais fácil trabalhar e quanto que o resultado é melhor atingido, né? E falando em equipe, a gente tem que inspirar essa equipe. Não é só dar um presente no fim do ano, na rifa do Natal. O estímulo a gente dá com educação continuada, com oportunidades como essa, do indivíduo poder acessar um site, se atualizar. Coloca o indivíduo como ator dos cuidados. Se ele é a pessoa que está mais próxima do paciente, ele pode te dizer o melhor horário para te dar o remédio ou a dieta.
qual é o melhor horário. Ele tem voz, ele sabe mais do que você, que é um médico prescritor, por exemplo, ou um enfermeiro gestor, né? Promova discussões. Olha, por que todo mundo toma o suplemento tal horário? E aí a gente vai explicar, e aí eles vão entender. Né? E cria um canal de comunicação rápido e eficiente entre você, os seus gestores e a sua equipe. Não deixa um problema só poder ser mostrado na reunião do final do mês. Pode ser tarde demais. Tem que haver uma forma de comunicação mais fluida. E uma dessas formas é, por exemplo, promover encontros informais, oferecer um programa de educação continuada que no final estão todos dispostos a discutir eventualmente algum caso, né? E desenhe um plano de crescimento interno. Desenhe uma forma do funcionário perceber que à medida que ele se envolve no cuidado e ele melhora a assistência, ele pode ter possibilidades de crescimento. Na verdade, é isso que a gente quer. Presente é muito bom, mas ter oportunidade de estudar, oportunidade de crescer num ambiente onde a gente está estudando para assistir o paciente, eu acho que isso sim é que vale a pena. Então, desenhem isso dentro das equipes, eu acho que vai fazer toda a diferença. A gente tem visto muito que isso faz diferença. Eu acho que a minha parte era isso, depois a gente volta a conversar. Agora eu tenho a honra de chamar a Naira para falar sobre interdisciplinaridade. Obrigada, Naira. Nós vamos dar continuidade à aula da Bia, a gente trabalhou junto nesse tema, que ambos os assuntos são absolutamente interligados. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade, sobre a administração do tempo quando a gente trabalha em equipe e esse conceito de boas práticas que está sendo bastante discutido e bastante aplicado aí na área da saúde. Então, a gente vai ter como objetivos, para começar a discutir o nosso tema, a gente elencou aí três tópicos. Primeiro, a gente vai apresentar os conceitos de interdisciplinaridade e de boas práticas. Trabalhar com esses conceitos pensando um pouco sob a luz, sob a ótica da gerontologia. E, por fim, tentar demonstrar como que eles se complementam e como que eles vão se efetivar na nossa prática cotidiana. Então, vamos lá. Então, para a gente começar o nosso papo, eu queria dizer para vocês que falar sobre interdisciplinaridade não é uma tarefa fácil. Embora seja um tema absolutamente presente na nossa vida, em todas as áreas, é uma tarefa complexa e aí eu vou dizer por quê. Primeiro, porque não existe uma teoria única. Vários autores estudam esse tema e especialmente na área da educação. Os primeiros estudos aí sobre interdisciplinaridade vieram bem da área da educação, da filosofia, das ciências humanas. Então, hoje, todo mundo fala de interdisciplinaridade, todo mundo acha que faz um trabalho interdisciplinar e, na realidade, a gente ainda tem alguns equívocos ou algumas discussões que precisam ser um pouquinho mais aprofundadas. Então, saber que não existe uma única teoria que vai nos dar esse embasamento, acho que é o nosso ponto de partida. Por outro lado, é uma urgência hoje no nosso cotidiano institucional na área da saúde. Embora, como eu já disse, esse tema não tenha sua origem lá na área da saúde, hoje ele se torna absolutamente necessário. E quando nós falamos de doentes crônicos ou de idosos, isso fica um pouco mais presente, talvez definitivamente necessário. Acho que a gente pode dizer isso. E aí a gente vai trabalhar, ou vai ter que trabalhar sempre, pensando no ideal e nas possibilidades. O que é esse ideal? Esse ideal é uma equipe completa, é uma equipe engajada, uma equipe, como a Beatriz colocou, que recebeu todo o estímulo dessa chefia e dessa gerência, é uma equipe que ganha muito bem para fazer o que ela está fazendo, talvez esse seja o ideal. Mas o que nós temos na vida real de possibilidades? Muitas vezes nós temos equipes ainda pouco preparadas para aquele assunto, equipes pouco remuneradas ou mal remuneradas, equipes com excesso de trabalho. Então eu dei assim alguns exemplos para a gente pensar que se de um lado nós temos o que é o ideal, de outro lado nós temos aí, não vou dizer as dificuldades, mas as possibilidades da gente trabalhar para, quem sabe, lá na frente, atingir o que a gente considera como um ponto ideal. Então, um pouquinho para a gente entender sobre interdisciplinaridade como uma tarefa difícil e complexa para a nossa prática diária. E aí vamos tentar um pouquinho entender os diferentes conceitos que estão envolvidos nessa questão. Então nós vamos falar um pouquinho da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade e de um conceito um pouco mais amplo, que é a transdisciplinaridade.
Então, eu tentei retratar com essa imagem o que é a multidisciplinaridade ou o que é um projeto multidisciplinar. É um grupo ou uma série de disciplinas que podem sim estar sendo propostas no mesmo momento ou não, mas que têm a ideia, têm uma perspectiva de intersecção, assim como os bonequinhos do desenho, que todos têm ali um pedaço de quebra-cabeça querendo juntá-los. Porém, não há uma ação efetiva que mobilize para que isto ocorra na prática. Não que trabalhar de maneira multidisciplinar seja equivocado, não é isso. Existem inúmeros projetos que só podem dar certo de maneira multidisciplinar. Nós temos que valorizar isso, porque isso é o começo de tudo, né? É quando tudo começa a se encaminhar para um trabalho interdisciplinar. E existem em diversas áreas projetos que têm que ser multidisciplinares. Porém, quando nós falamos de saúde, e quando nós falamos de doentes crônicos, e quando falamos de geriatria e gerontologia, a multidisciplinaridade sozinha não nos dá tudo o que a gente precisa, não nos dá o suporte total que a gente precisa. Ela é, sim, o start para a gente começar a trabalhar, mas a gente não pode parar nessa perspectiva, né? Então, aí a gente tem que avançar para a questão da interdisciplinaridade. E aí sim, a interdisciplinaridade tem milhares de definições. Vocês vão encontrar na filosofia, vão encontrar na educação, vão encontrar até na matemática, né? Existem inúmeras. Eu destaquei duas aqui que eu acho importantes. A primeira é lá de 2001, a possibilidade do trabalho conjunto na busca de soluções, respeitando-se as bases de cada disciplina. Então, seria a junção daquelas peças do quebra-cabeça, cada um com a sua peça, mas que juntas a gente consegue fazer um trabalho mais efetivo, mais eficiente. E uma definição que eu gosto bastante, que é do Edgar Morin, que junto com a Ivani Fazenda são dois autores clássicos que trabalham com interdisciplinaridade. Para mim, embora seja uma definição antiga, ela é uma definição clássica. É nela que eu me baseio quando a gente faz qualquer aula ou discute de qualquer maneira esse trabalho. Então, eu vou simplesmente ler para não me equivocar. Então, a interdisciplinaridade está em que cada disciplina desenvolva o suficiente para articular com as outras, com as demais competências, que ligadas em cadeia formariam o anel completo do conhecimento do conhecimento. E aí, eu ousei, há um tempo atrás, numa publicação, traduzir de uma forma muito simples esse conceito do Edgar Morin, onde a gente desenhou, nada de excepcional, mas um gráfico, onde a gente coloca ali no centro o nosso maior objetivo, o nosso foco de atenção, que é o indivíduo, aí retratado por um idoso, mas poderia ser qualquer indivíduo do qual a gente está tratando, e um círculo que a gente denominou ou batizou de Rodas dos Saberes, lá numa publicação lá atrás, onde a gente fez. E se vocês prestarem atenção nesse círculo, eu não poderia dizer que ele está um círculo completo. Faltam ali várias áreas, várias profissões, várias competências profissionais que poderiam ampliar ou diminuir esse círculo. Isso é proposital, claro, porque se nós estamos tratando de um indivíduo, nem sempre todos os indivíduos que a gente trata vão precisar de fisioterapia. Ou nem sempre todos vão precisar da fonoaudiologia, ou alguns vão precisar do serviço social ou não. Então, a ideia, quando eu tentei fazer simbolizar o que disse lá o Edgar Morin lá atrás, era ampliar, mostrar que esse ciclo pode ser ampliado ou diminuído. Então, para que a gente faça um trabalho interdisciplinar, bastam duas disciplinas, não necessariamente todas essas. Por que eu reforço bastante isso? Porque é um grande equívoco a gente achar que só faz um trabalho interdisciplinar se a gente tiver uma equipe completa, de A a Z, com todas as áreas. Isso não é necessário, porque muitas vezes aqueles profissionais não vão ser necessários naquele ou em outro caso. Então, a ideia é que a gente tenha uma visão de que isso vai ser complementado à medida que a necessidade surja para cada um dos casos que a gente for atender, para cada um dos pacientes para o qual a gente vai partir para o nosso trabalho. Então, isso é importante a gente entender. Eu me lembro muito bem que quando a primeira vez que eu apresentei esse círculo, uma colega levantou a mão e falou: falta nutrição. Falei, falta nutrição e faltam várias outras áreas. Faltam várias outras, faltam as áreas e é proposital, porque eu não daria conta de fazer um ciclo. A ideia, por isso a gente chamou de Roda dos Saberes, onde eles vão sendo substituídos ou acrescidos ou retirados à medida da necessidade. Então, esse gráfico é para tentar traduzir um pouquinho o que diz o Edgar Morin. E aí nós vamos falar na transdisciplinaridade. Quando eu estava preparando essa aula, eu fiquei pensando,
nas primeiras, nas segundas, nas terceiras aulas sobre interdisciplinaridade, quando eu dei, que eu colocava esse tema e dizia, não ouso falar sobre isso, porque era uma coisa muito utópica. Aí eu sorri comigo e falei, hoje eu ouso falar sobre isso. Então, hoje já dá para a gente entender, já dá para a gente visualizar, vislumbrar a ótica de um trabalho transdisciplinar, que é até mais difícil do que o trabalho interdisciplinar. Mas eu acho que hoje, especialmente no Brasil, onde a gente ainda é muito arraigado ao que a gente aprendeu na universidade, ao saber individual, eu percebo que na última década, eu posso dizer, a gente já está se abrindo um pouco para isso. Então, a transdisciplinaridade é algo que vai muito além do projeto de trabalho multidisciplinar e muito mais além do trabalho interdisciplinar e muito mais além do que o primeiro lá que a gente conversou, que é a multidisciplinaridade. Então, esses autores também já colocam, lá desde 2001, desde 2000, quando se começou a falar, e aí sim, a transdisciplinaridade ainda é hoje um projeto bem na área da educação. Muito pouca gente fala nisso na saúde, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso. A gente tem que começar a se abrir um pouquinho. Então, esse autor traz essa definição como um trabalho coletivo, que aí vai compartilhar conceito, teoria, construir juntos novos conceitos e abordagens pensando num problema comum. E uma coisa que eu destaco aí nesse diapositivo é que não há limites precisos nas identidades disciplinares. O que a gente quer dizer com isso? Diferente lá do gráfico anterior, as áreas vão... Eu posso voltar lá? Acho que é aqui, né? Cima. Foi aqui. Se vocês perceberem, os gráficos, as setas vão penetrando uma na outra, mas não apaga a cor da outra. Cada um está prevalecendo ainda na sua área. Se a gente hoje talvez fosse fazer um gráfico pensando na transdisciplinaridade, isso já estaria meio fluido. Então, eu acho que é quando a gente começa a perder os limites precisos para a gente fazer um trabalho mais efetivo. É bastante difícil, porque aí nós vamos lidar com ego, com conhecimento prévio, com a série de preconceitos que a gente traz, mas eu acho que é a hora da gente começar a pensar um pouco nisso na área da saúde, especialmente quando a gente fala de pessoas idosas ou doentes crônicos. Então é importante que a gente tenha esses 3 conceitos muito claros. E aí eu gosto, ainda falando do Edgar Morin, que ele agora, recentemente, alguns artigos foram lançados, onde ele fala sobre pensamento complexo. E eu achei que essa figura que eu encontrei mostra bem. O que é o pensamento complexo? Vocês verem as duas cabeças, cada um tem ali dentro componentes absolutamente distintos. Né? A da direita trabalha muito mais com artes, ela tem música, ela tem pintura, ela tem literatura. O lado de cá está muito mais nas ciências mais concretas, né? Então nós temos ali a química, a física, o cálculo. Então ele fala do pensamento complexo como uma maneira de que a gente vai começar a repensar essa realidade e o projeto de educação. Esse pensamento é uma maneira de a gente sair daquele pensamento cartesiano que leva à fragmentação, as coisas com começo, meio e fim absolutamente identificados, negligenciando as relações que podem melhorar esse objeto de estudo, essa nossa ação junto ao nosso usuário, ao nosso cliente. E isso sim, o reflexo desse pensamento complexo, no meu entendimento, é o que vai dar para a gente condição da gente trabalhar num projeto transdisciplinar. Então, hoje, o médico ele precisa entender de arte para discutir com o paciente dele, para favorecer o paciente dele, ele não precisa entender só de remédio. O assistente social tem que saber que remédio ele está tomando, até para discutir com o médico. Olha, ele se queixou do remédio, vamos fazer essa troca, eu tenho que saber do que gosta o meu usuário, do que gosta o meu paciente, como é que eu vou indicar alguma coisa para ele. A Bia falou na biografia e é importantíssimo. Quando ela estava apresentando a questão da biografia, eu pensei, o pensamento complexo se abarca exatamente ali, né? A biografia dele, o que eu fiz a minha vida inteira? Eu tocava piano, eu tocava violino e agora, de repente, chega um profissional aqui em casa que quer que eu faça tricô. Eu não faço tricô, né? Então, vamos tentar trabalhar com essa complexidade toda. E aí sim a gente, em todas as áreas, talvez consiga, em algum momento, fazer um projeto transdisciplinar. E aí, entrando um pouco no conceito de boas práticas, hoje a gente fala muito nisso em todas as áreas, né, especialmente na saúde. E o que é isso? Eu tenho muito medo quando uma terminologia começa a ficar muito na moda, porque de repente todo mundo acha que faz boas práticas, né? O que são boas práticas? Então essa discussão sobre boas práticas ela tem que
levar em conta algumas coisas importantes, conceitos, aspectos teóricos e práticos, senão nós vamos cair no ativismo, né? Absolutamente ativismo, como esse autor coloca. E aí a gente talvez, de repente, ao invés de reforçar esse conceito de boas práticas, a gente vai levar a uma desacreditação disso, que isso não é o que é realmente boas práticas. Então não dá para a gente sair por aí falando em boas práticas sem entender um pouquinho o que é tudo isso. Então, os primeiros estudos sobre sistematizações de boas práticas foram realizados na Europa, na União Europeia, lá atrás, em 2007. Só agora no Brasil, acho que nos 5, 6 últimos anos, que a gente está falando um pouco mais nisso na área da saúde. E uma coisa interessante que aconteceu nesse movimento na União Europeia é que eles saíram do conceito de melhor ou pior para o conceito de bom, né? Do best practice para good practice. Então, a ideia foi descaracterizar a ideia incorreta de que existe algo melhor ou pior, mas sim que existe algo de bom, sem valorizar, né? Sem valorar, desculpem, o que é melhor ou o que é pior. Então, acho que este foi o grande ganho desses primeiros estudos, desse primeiro movimento aí na União Europeia. E no Brasil, como tudo, né, não acho que não há terra no mundo onde se faça mais lei, conseguiram fazer uma lei para explicar o que é boas práticas. Então, nós temos aí uma RDC da Anvisa, ali embaixo está o endereço eletrônico, se vocês quiserem depois acessar, onde ele fala quais são as boas, onde essa lei fala, essa RDC, que é uma diretriz, sobre quais são as boas práticas em serviços de saúde, que fala do gerenciamento da qualidade, da segurança do paciente, das condições organizacionais, prontuário do paciente, gestão, infraestrutura e por aí vai. E eu destaquei as duas que têm a ver com o nosso assunto de hoje e bastante com o que a Bia já colocou, das condições organizacionais e já da gestão de pessoal que a Bia explicou tão bem. Então, a gente pode ver que o que nós colocamos hoje nessa nossa discussão, nesse nosso papo, está garantido, vamos dizer assim, e preconizado na RDC da Anvisa, né, que fala de boas práticas em serviço de saúde. E dentro dessa RDC eles falam de boas práticas de funcionamento, que vão trabalhar aí com os componentes da garantia de qualidade do serviço, levando em conta todo esse contexto anterior que eu coloquei, todos aqueles itens. E aí eu destrinchei um pouquinho o que é a garantia de qualidade. É verificar como que a totalidade das ações estão acontecendo de forma que a gente possa garantir os serviços prestados dentro de todos os padrões de qualidades exigidos, seja no ambiente interno de uma unidade hospitalar, no ambiente interno de um centro-dia, na casa daquele paciente, né? Claro que o que a gente está falando aqui, eu quis trazer para vocês a legislação, até para dar uma garantia de que boa prática não é simplesmente uma terminologia, que a gente tem sustentação se quiser realmente fazer, e aí sim, no momento, talvez a gente vá chegar numa Joint Commission para verificar se tem boa prática. Pode ser que sim, porque a gente já tem uma legislação. Pode ser que se entre nisso. Eu acho que até já se entra em alguns serviços, depende do modelo de acreditação. Então, aí eu quis destacar um pouquinho a diferença entre boas práticas de funcionamento e a garantia de qualidade que está ali inserida. E aí, quando a gente fala de geriatria e gerontologia, o que a gente pretende no Brasil quando a gente fala em boas práticas? Claro, a gente pretende o melhor que pode ser feito, o melhor que pode ser dado ao nosso usuário, ao nosso cliente. Então, qualidade nos processos, do começo ao fim do atendimento dele, independente do local onde ele estiver, a qualidade na atenção e não só nos processos técnicos, né, mas em toda a atenção, como é que se desenvolvem todas aquelas ações. Especialmente, eu reforçaria ali uma assistência humanizada, porque nós estamos falando de doentes crônicos com pouca ou nenhuma chance de melhora, né? E um aproveitamento máximo do corpo profissional, que é o que a Bia colocou, em todas as instâncias. Então, reforçando aí o papel, desde a pessoa que limpa o quarto daquele hospital até o gestor máximo do caso. Então, todas essas pessoas têm que ser aproveitadas ao máximo quando a gente está falando de boas práticas, né? Cada um deles vai ter um papel importantíssimo, é o que a Bia trouxe na figura lá do avião. E como que isso é possível? Né? Eu falei tanta coisa, será que isso é possível acontecer? Como é que a gente faz com que isso no nosso dia a dia aconteça de maneira adequada, ou de uma maneira mais natural, ou de uma maneira eficiente, né?
Então, eu diria que esses caminhos para uma adequada prática em saúde, elas vão passar necessariamente por uma efetiva abordagem interdisciplinar, da maneira como eu disse. E quem sabe um dia transdisciplinar, né? Que a gente, há pouco tempo atrás, como eu disse para vocês, eu pararia minha aula ali de não ouso falar disso. E hoje eu já consigo falar disso. E me parece que se a gente tratar essa questão do avanço do interdisciplinar para o transdisciplinar de uma maneira mais suave e de uma maneira menos incisiva, isso aconteça de uma forma melhor, que isso seja um processo natural. Quando eu digo que hoje eu consigo vislumbrar isso, eu vejo isso na minha prática profissional de uma maneira natural, mas isso depende muito da liderança do serviço, de como você vai colocar isso e não impor. Porque, é claro, cada um de nós vem da faculdade achando que é o dono do saber, que a minha prática é muito mais importante que a sua. Isso tem que ser quebrado para que a gente consiga transitar aí do multi para o inter e do inter para uma visão de um trabalho transdisciplinar. E a produção do cuidado, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, a gestão desse cuidado, ela tem que ocorrer por meio de uma cogestão. Não depende exclusivamente dos gestores e dos profissionais, mas sim, nós temos que envolver todos os atores. O idoso, o doente crônico, a sua família, a equipe assistencial e os gestores. Se a gente não conseguir montar esse esquema, montar esse fluxo de que essa produção do cuidado ocorra, levando em consideração todos os atores, essa produção do cuidado ela vai interessar a quem? Ao gestor, que vai ter um trabalho super eficiente, mas será que a gente atingiu lá atrás a quem a gente queria atingir? Ou ela vai interessar a equipe que achou que fez o melhor, mas e o usuário, e o cliente? Então, o nosso paciente. Então, a gente tem que pensar que essa gestão ela tem que levar em conta tudo isso. Nós não estamos falando aqui de democracia, não é esse sentido, mas de que as pessoas possam dizer o que querem, como querem, quando querem, né? Aqueles que vão receber o nosso cuidado. E que a gente possa mostrar o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer e até o que e onde e quando a gente pode fazer. Então, pensar sempre que essa produção do cuidado ela é uma cogestão, com todas as instâncias participando. E aí, para a gente ir finalizando, eu coloco alguns fatores que eu considero condicionantes para uma assistência adequada. O gerenciamento dos recursos de uma forma eficiente, o melhor serviço, com o maior volume de recursos, ele não vai ocorrer de maneira adequada se esse recurso não for gerenciado adequadamente. Ter muito dinheiro, ter um serviço muito equipado, a gente já viu inúmeros serviços muito equipados, com muito dinheiro, não conseguirem funcionar. Então, a gestão, o gerenciamento desse recurso é mais importante do que o volume de recurso que esse serviço ou esse programa tenha. O gerenciamento da equipe realizado de maneira eficiente, eu não vou ser repetitiva porque a Bia já colocou. O gerenciamento do tempo, levando em conta os dois fatores anteriores. Pensar no tempo como um tempo que diz respeito à equipe, ao timing daquela equipe para trabalhar e o tempo também do gerenciamento. Então, o terceiro item ele tem que levar em conta os dois anteriores. E é importante que a gente pense que nós estamos falando de pessoas. Os serviços não são serviços simplesmente, os serviços são pessoas que compõem esse grupo. Então, é importante a gente pensar nisso. Essas pessoas somos nós, cada um de nós no nosso espaço institucional. Os caminhos somos nós que determinamos, através das nossas escolhas. Esses caminhos que eu tentei colocar nesse desenho, eles vão definir quando e de que maneira nós vamos chegar onde a gente deseja ir. Pensar que tudo que a gente disse aqui hoje, nós falamos sobre gente, sobre pessoas com defeitos, com qualidades, com conhecimentos diversos, né? Então, são essas pessoas que somos nós, nos nossos espaços, que vamos construir todo este trabalho e essa gestão a qual a gente deseja que seja a melhor possível. E aí, já que nós estamos aí finalizando o ano, eu trouxe essa tirinha para vocês, que nem sei se vai dar para ler muito bem, onde a Mafalda coloca. Bem, e por que no ano que vem não vamos iniciar de uma vez a tão esperada e tão pensada construção de um mundo melhor? Então, vamos pensar um pouco nisso, já que somos pessoas e somos esse time. Muito obrigada pela atenção.
Obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada, doutora Beatriz, doutora Naira, pela excelente discussão. Vamos agora para as perguntas, mas antes eu quero dar um alô para todos os conectados aqui. Temos muitos conectados do Brasil todo. Então, boa noite para Débora, da Universidade Federal de Pelotas, Elaine, do Assiste Vida, Dr. Juliano Assola, do Gané Pilar. Obrigado à Intermed de Araçatuba, a equipe está reunida. Vilma de Bauru, Flávia do Residencial Toniolo, Unimed de Penápolis, Paulo do Laboratório de Saúde do Idoso de São Carlos, Fabiana da equipe Bem Cuidar, Verusca da Vitalcare Bahia, Patrícia da Unimed de Sorocaba, Edneia da Fundação Casa, Geralda Castellano de Muriaé, Mônica Fargoni de São Carlos, Danilo Albuquerque, Fabiana da Clínica Gastro de Mato Grosso e José Danilo de João Pessoa. Vamos às perguntas, obrigado por todos. E a primeira pergunta eu queria fazer para a doutora Bia. Foi comentado aqui sobre aquela roda da interdisciplinaridade. E sobre a falta da nutrição ali. E uma das perguntas aqui que foi da Débora Simone Kilpe, de Pelotas, era: por que não a nutrição? Então, queria que ambas comentassem sobre o papel da nutricionista e a importância da nutrição nessa roda. Claro que a nutrição tem papel tão importante quanto qualquer outro profissional. Exatamente o exemplo que eu dei, né? Aquela roda ali falta vários profissionais, falta o dentista, falta o arteterapeuta, falta vários profissionais. A ideia daquela roda, é Débora o nome dela? Débora. É Débora. A ideia da roda, Débora, é que a gente vai ampliando, diminuindo aquele círculo que eu chamei de roda dos saberes, à medida da necessidade. Então, a nutrição é essencial em qualquer processo e ali é apenas uma figura, é um desenho, né? Então, pode ser que em algum momento, algum momento do nosso atendimento, algumas daquelas áreas de saber sejam deslocadas e voltem em algum momento. Aquilo ali é apenas uma figura, de maneira alguma descaracterizando a nutrição ou qualquer outro. Na hora que eu fui fazer o gráfico, eu tinha que mostrar e descrever no texto. Se ela ler o artigo, ela vai conseguir entender essa dinâmica. Obrigada. Bom, vou falar um comentário da Mônica Fargoni, de São Carlos. Ela elogia a aula, é estudante de gerontologia da Universidade Federal de São Carlos, e ela fica muito feliz em ouvir as aulas de hoje, tudo que trabalhamos dentro do curso de gerontologia sendo ratificado nos discursos de hoje, esse olhar dinâmico sobre o paciente como um todo, holisticamente, e principalmente um olhar humanizado. Ela elogia a aula. E uma pergunta bem interessante também, falando ainda nesse assunto, do José Danilo, sobre a gestão em saúde no aspecto do cuidado. Tem relação ou deriva da humanização ou vice-versa? Existe essa relação? O que a Naira falou, a relação é total, né? É lógico que a gente tem que ter uma medida e um peso para o envolvimento, a gente tem que ter uma postura profissional para tomar decisões de forma racional, mas não há cuidado sem um envolvimento, né? E por isso que a gente tem que conhecer o paciente, a família, como a Naira falou, a biografia, isso é se envolver, né? Temos que ter frieza em alguns momentos para tomar decisões objetivas, mas em nenhum momento distanciamento. Então, acho que humanização é sinônimo de cuidado, não se cuida sem se envolver de alguma maneira. Obrigada. O Rafael Assunção, ele pergunta, ele fala que ele tem muita dificuldade com o contato com as operadoras de saúde quando se trata do atendimento domiciliar. Qual dica vocês dariam para conseguir uma melhor resposta? Só mágica. E acho que assim, vou aproveitar até para pedir um complemento. Vocês comentaram também sobre a questão das certificações e da acreditação nesse ambiente. Então, como fazer sentido nesse contexto quando a gente fala de qualidade em serviço? Né? Então, o que vai se entregar não só para esse paciente, mas o que aquele serviço vai entregar e, de repente, de que forma levar isso para as operadoras? Tá, eu vou tentar começar a resposta pensando
como médica agora, né? Qual o nome do colega que Rafael. perguntou? Rafael, é duro a gente conseguir provar que o ambiente hospitalar ele é tóxico muitas vezes, né? Mas também é difícil a gente garantir para o paciente, para a família, que o cuidado em casa vai ser um cuidado suficiente. Então, eu vou para o lado da acreditação. Se você consegue validar o serviço que recebe de forma a colocá-lo num patamar que ele está em condições de receber o paciente, essa comunicação hospital, cuidado em domicílio vai ficar mais fluida. Então, se a gente melhorar o cuidado no domicílio, talvez seja menos difícil fazer essa transição. É difícil, é super difícil. A gente convive com esse ambiente, sabe que muitas vezes os cuidados não são como a gente pensava que seria, mas ainda vale tentar. Um cuidado em domicílio bem conduzido, ele é infinitamente superior e protetor em relação ao hospital, de acordo com o contexto clínico, pensando num paciente crônico. Né? Vou deixar a Naira falar, que é especialista em assistência domiciliar. A minha prática é do programa de assistência domiciliar no serviço público, né? E que eu me orgulho muito de falar que deu muito certo, né? Então, é um programa que a gente tem há 17 anos e é um modelo que a gente criou dentro de um hospital-escola. É claro que tem toda uma diferença de um programa de home care de uma empresa, porque a gente não envolve custos, não envolve pagamento por parte do usuário, né? Então, a pergunta que ele faz, eu imagino que seja as dificuldades que eles têm, que estão trabalhando numa equipe hospitalar, de indicar o home care para um paciente e ver se o convênio aceita ou não. Então, a gente está vivendo um momento de crise onde os convênios também estão estão passando por essa crise. Ontem a gente estava comentando do aumento absurdo dos valores e cada vez cobrindo menos coisas dos convênios. Então, Rafael, essa fórmula eu não tenho para te dizer. Como você vai negociar com os convênios? Eu acho que é caso a caso, convênio por convênio e... Enfim, posso lhe desejar boa sorte. Mas concordo plenamente com a Bia. Um trabalho efetivo de atenção no domicílio muitas vezes dá um resultado muito superior. Principalmente estamos falando novamente de doentes crônicos ou idosos, onde o ambiente familiar, o ambiente domiciliar favorece uma série de coisas. A proximidade com a família, o ambiente da casa dele, né, um pouco perde a frieza do ambiente hospitalar. Então, se a gente puder proporcionar isso, é adequado, é o ideal. A gente só precisa, fazendo um complemento, selecionar o paciente que tem indicação de ir para o domicílio, fazer isso, ou né? aquele que eventualmente precisa de 1 mês ou 2 meses numa unidade de transição para daí ir de forma segura para o domicílio. Existe um abismo, às vezes não, sempre, né, entre o hospital e o domicílio. E as reinternações acontecem porque talvez a gente deveria ter passado por uma unidade intermediária, que ainda é um sonho, mas que eu espero que seja real em algum momento. E que nem sempre o domicílio vai dar conta de fazer tudo, né? E não é incompetência do domicílio, é a doença que naquele momento tinha uma demanda diferente. Sim. E até a doutora Naira comentou sobre a questão, a experiência no setor público. E uma das perguntas aqui, até a pergunta da Rosângela Bento, de Salvador, era para comentar sobre a gestão no SUS e no setor privado, com mais detalhes. No SUS eu posso falar, no privado eu não tenho nenhuma experiência de gestão. O nosso e os outros poucos modelos de atenção domiciliar específicos para a população idosa, vamos falar do idoso, cada um vai gerenciar de acordo com o modelo de serviço onde se insere. O nosso, além de ser SUS, ele está inserido num hospital-escola. Então, a gente tem, vamos dizer, a proteção e a felicidade de trabalhar com especialistas em geriatria e gerontologia que estão ali para cuidar daquela população. Então, isso já nos dá, assim, um upgrade enorme. Nos outros serviços públicos, nós temos aí serviços governamentais como Melhor em Casa e tudo mais, com algumas outras dificuldades, talvez até pelo tamanho do serviço, né? Mas a gestão passa por todas as dificuldades financeira, de equipe, né? De pessoal. A de pessoal a gente consegue driblar, a nossa, mas de gestão de recurso é muito difícil, porque nós estamos envolvidos aí num processo difícil de oferta de recurso, né?
Mas eu acho que é muito interessante porque você está trabalhando com ensino, você está mostrando para aquele residente, seja lá de que área for, que ele pode fazer aquilo. A gente costuma dizer, né, Bia, que é a vida real. Né? Ele chega na casa do paciente, ele vai ver se ele tomou o remédio mesmo ou ele disse que tomou. Né? Se ele está fazendo a alimentação que a nutricionista mandou mesmo, ele finge que faz quando ele vai na consulta. Então, é brincar de mundo real, né? Então, eu acho que isso é o grande ganho que a gente tem enquanto equipe e o paciente também. Sim, com certeza. Bom, vou aproveitar para dar mais um alô para Andréia, da equipe Fonolar de São José do Rio Preto, Emerson, médico do HC USP, a Beatriz, da Associação São Vicente de Paulo, Curativos Domiciliar de Salvador, a Michele, do Grupo Santa Celina, a Luciana, de São Paulo, a Divina, do Mederi Brasília, Adriano Melo, da Home Doctor Brasília, Michele Uri, de Taboão da Serra, Luciana, do Instituto de Cardiologia do Rio de Janeiro, Ana Paula, do Residencial Lar Santana, Cristiane, do Curativos Domiciliar de Salvador, e a Carla, da Unimed Campinas. E eu vou aproveitar para mais uma pergunta, que ainda acho que temos tempo. São muitas perguntas chegando. Da Michele Yuri, de Taboão da Serra. Ela diz: o Grupo Santa Celina trabalha com a gestão integrada em saúde. O trabalho é voltado para a promoção e prevenção da saúde e um dos maiores desafios é o trabalho com a atenção terciária e quaternária em relação ao idoso frágil. O que vocês indicariam para melhorar a gestão do cuidado ao idoso frágil? A prevenção para que a fragilidade não aconteça, acho que é o primeiro passo. A gente sabe o quanto que é difícil você manejar um indivíduo frágil, né? Pela fisiopatologia da doença, que ainda é desconhecida, e pela evolução e dificuldade de enfrentar eventos adversos. Mas estando o indivíduo frágil, sempre um trabalho interdisciplinar, com 3 indivíduos profissionais em especial. Um nutricionista para fazer uma avaliação rigorosa da questão física, um fonoaudiólogo. A gente tem que lembrar que quem perde peso perde músculo, e quem perde músculo de coxa e braço perde musculatura de orofaringe, e aí um profissional de enfermagem e médico para balizar questões de saúde, conseguir coordenar alguma eventual questão clínica. Manejar um indivíduo idoso ou não, frágil, num ambiente hospitalar é difícil, porque a gente sabe que a imobilidade vai fazer com que ele perca mais peso, perca mais músculo, perca mais funcionalidade. Então, o ideal é que ele não interne. Mas se ele internar, uma equipe interdisciplinar, uma equipe transdisciplinar, e não se esqueçam, o nutricionista e o fonoaudiólogo têm que ser melhores amigos, porque eles precisam trabalhar juntos pensando em suplementação associada com espessante, para que a nutrição seja completa e eficiente. Acho que seria isso. Perfeito. Continuando a falar um pouco da equipe interdisciplinar, multidisciplinar, enfim, ela é parte fundamental para o sucesso da evolução, enfim, e dos cuidados desses pacientes. Vocês também comentaram sobre a questão da transparência, do falar, da conversa para esse sucesso. Quando nós falamos de equipe, de capacitação de equipe e pensando na qualidade de serviço, quando avançamos para a busca a algum tipo de certificação, como que os serviços podem se organizar com isso? Nessa questão da capacitação ou de como divulgar esses protocolos para que toda a equipe fale a mesma língua e esteja engajada nesse mesmo objetivo? Eu penso que a gente tem que entrar em contato com o profissional da assistência direta para entender de fato quais são as demandas, mapear o nosso cenário de prática e daí, mapeando o nosso cenário de prática, procurar os melhores protocolos e as melhores referências para isso. Às vezes esses protocolos nem vão existir, são coisas muito particulares da nossa instituição. E daí a gente reúne o expertise da equipe e de uma forma integrada desenha um projeto de assistência e de fluxo. Mas é entender primeiro o nosso cenário, né, Naira? Eu acrescentaria ao que a Bia colocou, a ideia de que qualquer projeto
seja multidisciplinar, seja interdisciplinar ou transdisciplinar, ele tem que ser um projeto da equipe. Ele não pode ser um projeto da instituição. Ele tem que ser um projeto comprado por aquela equipe. Fizemos o mapeamento, temos o modelo que a gente quer, essa equipe tem que comprar. Porque se não for um projeto desejado pelaquela equipe, que ela compre a ideia, ele não funciona. Né? Como em tudo na vida, você tem que comprar, né? Na vida você tem que comprar essa ideia e muito quando você faz um trabalho interdisciplinar, cada um de nós tem que estar disposto àquilo. Né? Ele tem que estar disposto a ceder a parte dele, a ouvir, a saber ouvir e saber falar. Né? Eu brinco que as pessoas têm que traduzir o que dizem, porque ninguém é obrigado a conhecer a língua de todas as áreas, né? Então, eu acho que tem que ser um projeto de equipe, montado, como a Bia colocou, montado pela equipe, montado pela liderança, mas mais do que isso, comprado pela equipe. Sim. E o Roberto, ainda falando um pouco sobre a equipe, o Roberto, de São João da Boa Vista, pergunta com que frequência são realizadas as reuniões dos membros da equipe, o que seria o ideal, enfim. De novo, a gente tem que conhecer o território, né? O ambiente. Pode ser que para determinados ambientes, a cada 15 dias, seja mais que suficiente. Pode ser que um ambiente com tanta demanda que uma vez por semana ainda não seria ideal. Vocês é que vão saber dizer no ambiente de vocês. Mas se não há nada para começar, talvez uma reunião por mês já é um pontapé inicial. Na sua equipe, a reunião é semanal, né, Naira? Então, a minha equipe é semanal porque a gente discute todos os casos, caso a caso. Se tiver 20 casos atendidos, vamos discutir o 20. Se tiver 2, vamos discutir 2. Então, a gente faz semanalmente a vida toda. O máximo que muda é o dia quando há alguma necessidade, mas a gente faz porque aquele serviço precisa. A gente precisa dar uma rodada por todos os casos para poder marcar a agenda da outra semana. Cada equipe vai ter que conseguir pensar nisso de acordo com o seu modelo de trabalho. Sim. Né? Às vezes, parar uma equipe toda para um determinado serviço pode significar um atraso grande em assistência. Então, talvez para esse ambiente a cada 15. Né? O nosso programa está tão arraigado que todo mundo já sabe que terça à tarde é a reunião. Os pacientes nem ligam, porque sabem. Porque eles também sabem. Já sabem. Mas isso é uma coisa que a gente construiu. Cada um vai ter que construir ao seu modo, né? Ou ligam porque sabe que está todo mundo lá. Também acontece isso. Vamos ligar porque está todo mundo aqui. Com todo mundo. E a Luciana Konoshi, de São Paulo, ela pergunta como lidar com as famílias que interferem e muitas vezes não aceitam as orientações da equipe. Outra vez tem que fazer mágica. A família talvez seja, talvez não. Eu acho que a família é um capítulo à parte. Acho que precisava de uma aula só sobre família. Porque todos nós temos família e sabemos que famílias são complexas. Né? E como a Bia colocou lá no comecinho da aula dela, uma família com um paciente doente fica mais difícil ainda. Né? Porque a doença de uma pessoa, ela se torna a doença da família muito rapidamente. Então, acho que não tem fórmula, não tem mágica, nem a varinha do Harry Potter lá, como é que chama? É a varinha, né? Não resolve. Eu acho que uma coisa que a gente utiliza muito e faz com muita frequência, mas também tem que saber ser feita, saber se fazer, são reuniões familiares. É quase que uma regra, quando a gente fala de doente crônico e tudo mais. Mas também é uma coisa, da mesma maneira como eu falei das boas práticas, que você não chega e todo mundo sabe fazer reunião familiar. Também tem regras, também tem técnicas, também tem uma teoria que dá um embasamento aí pra gente. Mas é um caminho para tentar conversar com essas famílias. E eu só diria uma coisa, a gente não pode enfrentar a família. Né? A gente não enfrenta, a gente acolhe para entender como é que acontece. O enfrentamento cria uma barreira enorme e a gente não consegue fazer nada, talvez nem mudar um medicamento. É a Luciana que perguntou? Vou falar a Luciana, se não for. Acho que sim, vou olhar. Enfim, o que também a gente tem que saber é que aquela família foi daquele jeito uma vida toda. E a gente está chegando no último ano, nos últimos 6 meses de vida. Não vai mudar. Não vai mudar. Então a gente também tem que entender que nós temos limites.
Nós vamos fazer o nosso melhor, a gente vai apresentar as possibilidades, mas naquela relação talvez a gente nunca consiga entrar. Quando a gente é mais jovem, residente, a gente costuma fazer julgamentos como aquela filha se comporta de tal forma. E depois a vida acaba ensinando que eu não sei como aquela mãe se comportou também quando a filha estava doente. A gente ouve cada história, né, Naira? Então, entender o que acontece no ambiente familiar, colocar quais são as possibilidades seguras, adequadas, mas saber que a gente tem limite. E a escolha deles. Sem dúvida. E a escolha deles. É o princípio da autonomia, né? O paciente tem escolhas, a família tem escolhas e a gente tem que saber lidar com elas. Sim. O Edson, de Fortaleza, e na verdade tem outras pessoas também que perguntam, que é a Samara Franco, de São Paulo. Eles perguntam sobre as diretrizes que a doutora Beatriz comentou na aula, onde buscá-las e se temos modelos de acreditação voltados para o home care validados no Brasil. Sim, existem alguns home cares já no Brasil que são credenciados, cadastrados. Basta que vocês procurem nos sites das empresas e das organizações de acreditação. Existe validado e já tem funcionado em algum serviço, sim. E a Maria Alice Marim, de Ribeirão Preto, pergunta se podemos dizer que o plano terapêutico singular é um trabalho de transdisciplinaridade? Com certeza, com certeza. Eu enxergo essa iniciativa, né, da Secretaria de Saúde. Se eu estiver errada, depois pede para ela me corrigir, mas eu acho que é uma iniciativa Projeto municipal. Terapêutico singular. PTS. Na verdade, tem tudo a ver, porque você vai fazer uma avaliação com a equipe, com diversos domínios de diversas áreas, e depois todo mundo senta em equipe para fazer a discussão do plano de cuidados. Então, na realidade, o que a gente faz com um nome novo. Na realidade, plano de cuidados. É o que a gente sempre faz. A gente não decide, se a gente está falando no trabalho interdisciplinar, a gente não decide nunca sozinho o que vai fazer com aquele paciente. Nem o médico vai dizer, vai trocar a quetiapina por sei lá o quê, outro remédio, né? Isso é sempre discutido. Então, eu entendo que o projeto terapêutico singular, me perdoe aí quem criou a nomenclatura, mas é uma roupagem nova para um modelo que a gente já desenvolvia há algum bom tempo. É uma iniciativa no serviço público que já é usada na academia há muitos anos. Acho que a gente pode dizer assim. Muito bem, obrigada. Bom, nosso tempo está aqui se esgotando. Quero agradecer a doutora Beatriz, a doutora Naira, pela excelente discussão. Acho que daria para nós ficarmos mais e mais tempo aqui. Até amanhã. E obrigada a todos que estão conosco até agora. Isso aí, obrigada, pessoal. Tchau.